Bom dia, boa tarde, boa noite, todos que nos acompanham. Mais um podcast, A Voz da Comunidade. E hoje, convidado especial, o nosso professor Euler, nosso secretário de Esporte de Curitiba. Tudo bem, Euler? Como é que você está, meu amigo? Beleza? Bom, João, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite, para participar do podcast A Voz da Comunidade. Agradecer, obviamente, também toda a tua audiência, o pessoal que te acompanha e que vai ter também aí a chance de conhecer um pouquinho do trabalho que a gente está realizando na chamada Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, né? A gente cuida dessas três áreas e que é uma secretaria bem legal, bem ativa e que vale a pena o pessoal conhecer um pouquinho mais a respeito do trabalho para poder usufruir, né, dos benefícios que a secretaria pode disponibilizar. Que legal. E essa sempre é a ideia do Voz da Comunidade, trazer notícia de utilidade pública, informar a população, principalmente aí do serviço público que tem, mas não só do serviço público, mas outras da comunidade em geral, da nossa cidade, para que as pessoas estejam atentas e para poderem aproveitar, né? Afinal de contas, a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude tem muitos equipamentos na cidade inteira, tem muito serviço para a comunidade e acho que esse importante a gente está sempre falando do esporte, né? Esporte é uma ferramenta de inclusão fantástica. A gente trabalha, né? O professor Euler também agora como secretário de esporte sabe da importância do esporte, principalmente na formação das crianças, mas quando a gente fala de esporte, a gente fala dos 8 a 80, até mais, né? Até 100 anos. Essa semana, Euler, tive lá na Câmara Municipal o seu Calil, 93 anos, atleta de basquete. Então, Que bacana. E a gente fez um voto de congratulações e aplausos lá para ele. E ele está vendendo saúde e dando depoimento lá. O importante é nunca parar. Então, acho que é mais ou menos nessa tonada, né, Euler? Calil feito uma luva. Caiu feito uma luva, boa. O Calil. Exatamente, aí, ó. Trocadilho ótimo. 93 anos. Que legal, que bacana. Que legal. Um abraço, seu Calil. Até você citou um ponto, João, que é a base hoje do que a gente considera política pública para esporte, viu? Nós temos 3 eixos que a gente tem que trabalhar. Um é formação, que é para a criança, nos primeiros anos de vida ali, você fazer a formação esportiva para ela. Noções gerais, né, de diversos esportes, movimento e tudo mais. Depois você tem o que a gente chama de excelência. A pessoa identificou qual é o esporte dela e ela quer realmente investir numa carreira esportiva, vamos para o alto rendimento. E tem um outro eixo que é o esporte para toda a vida. É justamente a pessoa praticar o esporte, independente dela não ser mais atleta, independente dela ter escolhido não ser atleta na vida dela, mas que ela possa praticar esporte durante toda a vida até a fase idosa, né, para que ela tenha mais saúde. Então hoje a gente trabalha nesses 3 eixos, que é formação, excelência e esporte para toda a vida. Legal, até nessa questão aí, me chamou a atenção, eu estava olhando ali o Instagram, esses dias, a Federação Paranaense de Basquetebol, ano passado até inclusive, e daí vi lá, Campeonato Brasileiro Sênior, atletas 80 a mais. Falei, nossa, olha que legal isso. Daí fui ver a matéria, pesquisei lá no site da federação, daí nós tínhamos aqui, foi uma equipe de Curitiba, foram 5 atletas, e se juntou mais com o pessoal lá acho que de Porto Alegre foi o evento. Enfim, foi um campeonato de 80 a mais. Era, na verdade, 70 a mais, e até o seu Calil, de 93 anos, jogando basquete. Participou. Então, foi sensacional. A gente se aproximou deles ali e até me convidaram de levar junto lá a hora que tiver o convite lá. Vai lá no Círculo Militar, inclusive, eles jogam, né? Tem uma equipe lá. E daí foi o seu Calil, e quem que é o outro, seu Neri também, seu Nelly, foi também, a gente fez o voto para ele também, e o seu Nelly 82 anos, mas você olha, a aparência deles é muito menor, no mínimo uns 15 anos. O esporte rejuvenesce, né? Exatamente. Vou dar um exemplo que eu tenho em casa. Meu pai é sensei de judô, né? Faixa preta, sexto dan, que a gente chama de kodansha, que a faixa já é coral, fez judô a vida inteira. Meu pai está com 88 anos, né? Mas você olha para ele assim, parece que ele tem 60 e poucos, 70 talvez no máximo, né? Nesse final de semana, inclusive, nós vamos ter um treinamento aqui no Tarumã. Então, se eu não me engano, é dia 5, que é sábado, o treinamento. 5 de abril, agora. E dia 6, a competição, que é organizado pela Chocolate, né? Ela está patrocinando. Eu vou levar meu pai lá.
né? Então eu vou botar meu kimono, meu pai vai botar o kimono Que dele legal. e vamos lá para o treinamento Que beleza, para né? prestigiar um belíssimo evento que vai ocorrer. Não, o esporte tem disso, né? A democratização, assim, quando a gente fala democratização, a idade, tem atividades, a Smelj tem atividades de 3, 4 anos, já tem atividades, né? E até quantas pessoas que a gente vê na melhor idade ali, 80, 70, até 90 anos praticando esporte e a felicidade que gera, né, para essas pessoas e principalmente saúde, né? É essencial. Tem a questão da felicidade, realmente a pessoa ativa ela se torna menos propensa, né, à depressão e outros problemas aí de saúde, mas tem também a questão, obviamente, saúde física, né? Não só a saúde mental, mas a saúde física. A questão da densidade dos ossos, né? É natural que com o envelhecimento você fique com os ossos um pouco mais porosos, perdendo densidade, sai perdendo massa magra, e o esporte é uma das maneiras de você retardar tudo isso, né, que vai acontecendo naturalmente com o nosso corpo. Então a prática esportiva mantém a pessoa com a saúde física, obviamente, mais em dia, apesar da idade chegando, passando, né, e tudo mais. Até dá para elaborar uma equação, professor, já que você é professor de física e química, né? Isso? Física. Física. Quanto mais esportes, menos remédio. Então, são vamos coisas... elaborar Vamos falar não, que isso aí é... a linguagem que a gente usa na física são coisas inversamente proporcionais. Mais esporte, menos remédio, né? Exatamente. E aí diretamente Ação-reação. Ação e reação, é isso aí. Exatamente. Então, olha... E tem um dado da Organização Mundial da Saúde, esse é um dado técnico também, mas isso que a gente está falando é óbvio, né? É raciocínio lógico, isso, né? Também. Mas é um dado da Organização Mundial de Saúde que cada $1, um real investido em saúde, em esporte, é R$3 em saúde que você economiza. Perfeito. Então é isso mesmo. Isso até serve, já vamos entrar na gestão pública, né, professor? Hoje, infelizmente, ainda na educação e na saúde já tem estimativa de valor, né? A educação 25%. Já tem uma reserva no orçamento determinada constitucionalmente. Eu, né, não puxando a sardinha, que a gente trabalha muito com o esporte, lá como vereador, e sempre incentivou o esporte como pessoa física e pessoa jurídica. Mas assim, acredito que já tem um movimento a nível de Brasil também para ter um valor pré-fixado para o esporte. Eu acho que seria muito interessante, porque com certeza estaria tudo que a gente está falando, e não estamos falando só às vezes em saúde, óbvio que já por si só já é válido, mas estamos falando de oportunização, principalmente em periferias, locais de maior vulnerabilidade social. Então, com certeza isso é um ambiente, socialização, enfim, vários aspectos dentro da sociedade que vai gerar muito, muito valor, né? E evitar, por exemplo, até uma reportagem, uma vez a gente fez isso antes de ser vereador, em 2017, 2016, não me engano, nós fizemos uma reforma, né, numa pista de skate aqui, local mesmo. Juntamos aí essa galera de skate, que a gente fazia os campeonatos e andava ali, e fizemos uma reforma. Até na época era o SBT, acho que era o Passaia, que era o apresentador, ele veio com a equipe dele e tal, daí até comentou, né, e acho que aquilo também é válido, sempre valeu e vale até hoje. Até quanto você investe no esporte, até na segurança pública. Porque, por exemplo, o cara tá ali suscetível, às vezes, de virar um traficante, fazer ali que fala um aviãozinho, começar ali, infelizmente, na vida do crime, né? Evita isso também. Você tira, né? Bota ele na quadra, ele tá... Tá na quadra, tá ali, tá ocupando a cabeça, tá no tatame e tá aproveitando. Então, até é isso que eu quero já, hoje, né? Baseado nisso, de recurso, né? Porque tudo passa por recurso, né? Qual o maior desafio hoje na pasta da Smelj, você como titular da pasta, secretário do prefeito Eduardo Pimentel, responsável pela esporte, lazer e juventude na nossa cidade, tão importante essa pasta, qual é o maior desafio que você tem, assim, nesse sentido até do recurso e outros desafios que você observa hoje? Agora estamos um governo novo, né? Apenas 90 dias aí de governo, e já emendando, o que você avalia já vai fechar 100 dias de governo, e quais já as ações que conseguiu emplacar, assim, que é destaque na nossa cidade? Vamos dividir as partes ali. Eu acho que você falou algumas coisas muito importantes, né? Por exemplo, essa questão de cada R$1 que se investe em esporte,
você lá na frente economiza R$ 3 em saúde, né? Isso por si só tinha que ser um dado para todos os governantes pararem e falar, opa, está na hora da gente investir mais no esporte para que a gente economize dinheiro ali na frente, né? Então um pensamento mais a longo prazo. E lógico, quando você pensa a curto prazo, fala, eu quero resolver o problema da saúde, é a pessoa que está morrendo ali naquele dia, e tem que resolver mesmo. Mas é preciso fazer um investimento também a médio e longo prazo para que você desafogue as UPAs, desafogue ali as unidades básicas de saúde, e o esporte certamente é a grande ferramenta para isso, né? É uma questão matemática. Você vai investir R$ 1 agora em esporte, lá na frente você vai economizar R$ 3 em saúde. Então isso por si só deveria ser um fator motivador para os governantes a aumentarem um pouco a participação do esporte nos orçamentos. Mas há um movimento, está acontecendo isso de forma natural, né? Vou dar um exemplo. Há um projeto de lei agora tramitando na Câmara Federal para que exista um valor mínimo destinado ao esporte para as emendas parlamentares. Isso já é feito com educação, já é feito com saúde, e agora nas emendas parlamentares também tem um deputado propondo que um percentual destinado, correto ali, fixo, no mínimo aquilo tem que ser destinado também para o esporte. Eu acho que se passar esse projeto é um avanço, né? É uma alteração na Constituição, uma emenda constitucional. Será um grande avanço para a área. Mas é preciso que isso aconteça também nos orçamentos, né? Então, por exemplo, aqui o orçamento de Curitiba é algo que eu vou discutir com o prefeito futuramente, que a gente possa ir avançando. Não dá para fazer bruscamente? Não, mas a gente vai avançando ano a ano, aumentando um pouquinho do percentual do orçamento destinado ao esporte. Hoje a gente consegue fazer muita coisa com recurso relativamente pequeno, se comparado, obviamente, com as pastas da educação, com a pasta da saúde. A gente sabe que realmente a demanda é maior, né? A educação tem que atender 100 e poucos mil alunos. A saúde tem que atender a população inteira, né? Então, lógico que o investimento tem que ser maciço mesmo, até porque são os chamados serviços essenciais. Mas é importante que aos poucos a gente comece a ter um investimento maior no esporte, e o Brasil tem feito isso, mesmo que lentamente. Quer ver um reflexo disso? O que aconteceu nas 2 últimas Olimpíadas? Foram os 2 melhores desempenhos do Brasil no quadro de medalhas, porque está sendo feito um trabalho. Vou dar exemplos aqui locais de Curitiba. Curitiba, você conhece bem, porque eu vou falar da tua região aqui. Curitiba tem a melhor parede de escalada da América Latina, aqui no Parque Olímpico, o conhecido Parque dos Peladeiros. Então, Curitiba recebeu, junto com a Confederação Brasileira de Escalada, junto com o Ministério dos Esportes, recebeu a honra de ter aqui a melhor parede de escalada da América Latina. Tanto que dia 16 de maio, ou a partir de 16 de maio, nós vamos ter pela primeira vez na América Latina uma etapa da Copa do Mundo de escalada, né? Então, fruto desse investimento que foi feito, agora nós estamos colhendo os frutos disso aí, colhendo os louros de ter essa melhor pista, a melhor parede escalada. Curitiba tem a melhor pista de BMX da América Latina, também aqui, né, ali no Cajuru, aqui no Cajuru, lado, no Parque Olímpico, no Parque dos Peladeiros, né? Uma pista que nós ainda estamos vendo a possibilidade de asfaltar. Hoje ela é uma pista de nível internacional, pode receber qualquer competição internacional. Se a gente asfaltar, ela vira uma pista de nível olímpico, né? E resultado disso, Curitiba já tem vários atletas despontando em nível nacional e internacional. Então não tem muito segredo, é fazer o investimento, o teu trabalho, você vai ter o resultado, né? E Curitiba tem feito a lição de casa nesse sentido. Curitiba tem a melhor raia de canoagem e remo da América Latina, lá no Parque Náutico. Então nós estamos realmente conseguindo estruturar o sistema de esporte da cidade, para que a gente tenha realmente qualidade naquilo que a gente oferece. Uma coisa importante de eu falar, isso não aconteceu nesses 90 dias que eu estou ali. Isso é uma construção histórica. Então eu tenho que dar mérito àqueles que me antecederam, né? Eu dei a sorte de pegar uma secretaria em que os antecessores fizeram um bom trabalho, né? Nós tivemos ali o Rudimar Fedrigo, hoje administrador do SIC, foi secretário de esporte, né? Nós tivemos o Emílio Trautem, tivemos o Pijac, mais recentemente o Mário Pinduca. Todos eles deixaram algum legado, e esse legado fez com que a gente tivesse hoje um poderoso sistema de esporte em Curitiba.
a minha tarefa é árdua, né? Porque eu tenho que Manter a régua alta. aqui a régua alta e, se possível, elevar ainda mais o sarrafo. E eu estou brigando bastante para isso, né? Tenho trabalhado bastante, atendido todos os esportistas que me procuram, atendido as entidades, as federações, visitado os nossos equipamentos públicos para ver a situação em que eles estão, de que forma a gente pode melhorar. Então, é algo, por exemplo, que a gente... Vou dar um spoiler aqui. É bem provável que aqui, também no Parque Olímpico, mais para frente, a gente tenha um campo oficial de futebol americano. Já estamos fazendo os estudos junto ao pessoal do meio ambiente. A ideia é que a gente possa ter um campo de futebol americano e também um campo de rugby. Então seriam mais 2 modalidades aí que a prefeitura estaria dando um apoio direto para o desenvolvimento. Até porque o futebol americano tem uma modalidade que é o flag, que passou a ser esporte olímpico. Então queremos ser referência também no flag aqui em Curitiba, para que alguns atletas aqui saiam para as Olimpíadas. E o importante dessa infraestrutura, principalmente, né? Até tem um fato aqui da pista BMX, como a gente é local aqui, sempre está ali no Peladeiro, no Parque Olímpico ali, muitas pessoas até criticaram, né? Na época, nossa, essa pista aqui vai ser um elefante branco e tal, e tal, e tal. Ninguém pratica isso, né? Exatamente, mas olha o que aconteceu. Hoje, né? A gente acompanha ali, são quase 300 crianças participando ali de projetos sociais, principalmente isso. Final de semana, as famílias. É interessante esse modelo que a Ismel já adotou, que é a questão de sempre ter alguém técnico, obviamente, a Federação Paranaense BMX ali, junto, utilizando o espaço. Algumas equipes... as associações, né? E aí, modalidade, aproveitar para dar os retorno, parabéns às 2 associações que trabalham ali. Sim. Na pista de BMX, as 2 têm um trabalho fantástico, cada uma delas com seus atletas, muito já despontando. Tem uma menininha de, acho que 8 anos, a Sofia, né? O pai dela já foi campeão mundial de BMX e ela agora está no caminho. Né? Já foi campeã brasileira, está no Chile agora, se eu não me engano, disputando o campeonato sul-americano. Então, assim, nós temos muito futuro, não só no BMX, mas o BMX é emblemático, porque mostra um caso de sucesso em que famílias entraram no projeto, os nossos professores da Secretaria de Esporte, de vez em quando a gente traz técnicos de nível nacional e internacional para fazer uma clínica com os alunos. Então, assim, é um espaço que está sendo super bem aproveitado. E ano passado teve o Sul-Americano aqui, né? Foi uma explosão de sucesso, né? De pessoas, de público. Me lembro que eu estava aqui na região, tanto de pessoas, né? Congestionou ali até a região. Tipo um jogo de futebol. Como vai ser a Copa de Escalada. Exatamente. Vai ser isso aí também. Então, acho que traz movimentação aqui pro bairro. Traz recurso, né? Até quero chegar nesse ponto. A importância do esporte até nesse quesito do turismo, de fomentar a economia. Em todos os sentidos ele agrega, né? Não só na formação, mas também, como foi falado, na excelência, no alto rendimento, que Curitiba tem diversos atletas olímpicos. Né? Olímpicos e paralímpicos. Paralímpicos, aqui, inclusive importante. Um aqui, vizinho nosso, Sim, o Miqueias, da canoagem. E aqui a gente quer fazer, inclusive aqui no Cajuru também, a gente quer fazer como se fosse um centro paralímpico, trazer para cá, porque é um projeto que está no nosso plano de governo, do Eduardo Pimentel, que a gente tem um equipamento público voltado ao paradesporto, e deve ser aqui no Parque dos Peladeiros, o Parque Olímpico. Legal. Bom, mas você estava falando... vamos dar aquela sequência, pode? Não, mas você falou agora uma coisa que eu queria comentar aqui. Você acabou de falar sobre... tá boa a cabeça, né? Tem que praticar mais esporte. Do investimento, do turismo. Isso. Pois uma das vertentes que eu tenho tentado trabalhar ali junto à Secretaria de Esporte é justamente essa questão do turismo esportivo. Né? A maratona de Curitiba, a meia maratona, elas trazem uma quantidade absurda de pessoas para nossa cidade. Agora tivemos o Red Bull Racing, né? Então, interessante, né? Diferente. O Red Bull Showrun. São eventos assim de grande porte que fomentam a atividade turística na cidade. Isso aumenta, né, a lotação dos nossos hotéis. Gera trabalho temporário. Nesse dia do evento lá do Red Bull Race,
Eu acho que tinha mais de 1.000 pessoas trabalhando. Ah, Não, sim, porque, certamente, porque certamente. né, de todas as áreas, segurança ali, organização, O pessoal da montagem montagem, do palco, tudo. né? Olha tanto que gerou, né, para a cidade, né? Uhum. Então acho que é extremamente importante. Vai nesse viés, né? Então O esporte ele tem que ser congrega visto muito, como né? saúde, tem que ser visto como formação, mas tem que ser visto também como Sim, negócio, um negócio, oportunidade de sim, negócio, não, lógico. O futebol é um exemplo disso, né? Uhum. Hoje, nível de Brasil, falando o tanto que gera o futebol de receita, entretenimento, enfim. No Brasil, quase uma religião o futebol, né? Uhum. Mas isso a gente pode avançar, como, por exemplo, os Estados Unidos têm vários esportes de massa, podemos dizer assim, tem o futebol americano, tem o basquete, tem o beisebol. Inclusive, até o futebol lá tem uma liga muito boa, né? Por falar em beisebol, me falaram, eu tenho que até verificar a notícia, mas falaram que o pessoal que treina aqui no Parque Olímpico, esse final de semana foi campeão em São Paulo de algum torneio. Ah, sim. Tem o Pinheiros, tem o Pinheiros, o Nikkei, tem acho que três equipes aqui. Tá. Até esse dia eu recebi uma visita de 2 gêmeos, que são aqui do Cajuru, são gêmeos, agora não. Eles são destaque nacionais, diversos prêmios, inclusive a rapaziada respira um beisebol. E o legal é que a mãe dele jogava beisebol, então você vê, Que bacana. tudo passa. Tem o beisebol, tem o softball também, né? O Que é softball tradicional. das meninas, né? Assim, eu vejo Curitiba, e aí é legal, João, comentar um negócio, e é legal que a população de Curitiba saiba também. Eu estive em Campinas, há um tempo atrás, um mês atrás, num grande evento, um evento gigantesco para 4, 5 mil pessoas, do Comitê Brasileiro de Clubes. Eles nos convidaram para estarmos lá, porque ia ter uma reunião, né, uma parte do simpósio ali, que era o encontro dos secretários municipais de esportes de capitais. Né? E a hora que eu cheguei ali, que o pessoal soube que eu era de Curitiba, estava lá o pessoal de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, né, Brasil inteiro. Brasil inteiro, as capitais do Nordeste. A hora que eu cheguei ali, que souberam que eu era de Curitiba, cara, fizeram uma volta, um bolinho assim ao redor de mim, que eles queriam saber como é que Curitiba estava organizando, porque Curitiba e Campo Grande são as duas únicas capitais do Brasil que tem o que a gente chama de Sistema Municipal de Esporte. O sistema é composto de 3 itens que, inclusive, passam pela Câmara Municipal. Nós, na legislatura passada, ajudamos a aprovar. Passa pela formação de um Conselho Municipal de Esporte, o Plano Municipal de Esporte, nós aprovamos ano passado, e também o Fundo Municipal. Né? Curitiba fez o dever de casa, as 3 coisas, e com isso nós temos pronto hoje um sistema municipal de esporte, o que nos habilita a receber recursos, fundo a fundo, por exemplo, do governo federal, do governo estadual. As cidades que não fizerem isso não vão poder receber esses recursos. Então, a hora que eu cheguei ali, como é que vocês fizeram? Me dá um modelo aqui. Eu fui passando para o pessoal, está aqui o nosso modelo de lei. Ontem, por exemplo, veio o secretário de esporte de Florianópolis, veio aqui para passar meio período com a gente na secretaria, para entender como é que é o nosso plano de incentivo ao esporte, como é que nós fizemos o fundo, para ele entender o mecanismo. Quando eu estava em Brasília, lá no Ministério, eles falaram um negócio que eu achei interessante, bacana para nossa cidade. Só Euler, quando chega alguém aqui no Ministério, alguma prefeitura, e eles falam assim, a gente queria saber como é que faz. Eles falam, vai para Curitiba, aprende lá, que aprende lá com o pessoal de Curitiba bem. Que vocês vão fazer bem feito. Então isso é uma honra para a nossa cidade. E muito já tem se falado, não é, como disse, auto-intitulando, mas Curitiba é a capital nacional do esporte hoje. Uhum. Tanto pela quantidade de atletas de alto rendimento, sim, mas passa muito por isso, pela essa democratização do esporte, organização. O incentivo, que é uma coisa super importante. Nós fizemos um seminário esses dias. O município por meio da secretaria, está incentivando 641 atletas. O que é o incentivo? O atleta que já tem um resultado, pode ser o técnico também, que está trabalhando com algum atleta, pode ser também entidade que tem um trabalho esportivo, submetem projetos à secretaria e a gente faz a avaliação. Esse atleta já tem resultado, então vamos conceder incentivo. E aí pode ser um atleta que tem resultado regional, campeão paranaense, alguma coisa assim, pode ter resultado nacional, internacional, pode ter participação em Olimpíadas, ou pódio olímpico. De acordo com a situação de cada atleta,
ele recebe um incentivo maior, porque, óbvio, tem que pagar coisas mais caras. Fazer uma competição internacional, participar é mais caro do que uma viagem passagem, aqui para uma hotel, cidade. Tudo mais, né? Então, a prefeitura, monetariamente, financeiramente, ajuda esses atletas a terem ali um pouco mais de recurso para poderem desenvolver melhor as suas atividades. Lógico, não é algo que fala, não, agora resolveu financeiramente a minha vida. Não é essa a ideia. O próprio nome diz, é um incentivo para que a pessoa possa permanecer para ter pelo treinando. menos o básico ali para ele conseguir avançar, né? E você tocou num ponto que até chegar, Euler. Já aproveitando, queria que você desse uma reforçada para quem está nos acompanhando e se enquadra nessa questão da lei de incentivo. Só detalhadamente, onde procura mesmo tudo online ali na secretaria. Explica o pessoal ali. Tipo, por exemplo, a instituição é uma questão, né? CNPJ, tal, e a pessoa física ou atleta Legal. Individual. Só então, bem nós resumido. temos aí 3 categorias. Primeiro, o CNPJ. Você é uma entidade sem fins lucrativos e que trabalha com esporte, né, com a formação, excelência e tudo mais, você pode pleitear o recebimento de recursos. E lógico que como são instituições que trabalham com várias pessoas, o recurso é um pouco maior para as entidades. Tá? Dá para fazer isso, o ideal é fazer o contato com a Secretaria Municipal de Esporte, porque daí a gente faz questão de explicar o passo a passo. Fala lá com o nosso pessoal, a gente faz questão de mostrar o caminho das pedras, porque a ideia não é reprovar ninguém. Ao contrário, a ideia é que a gente tenha bons projetos, que a gente possa aprovar todos e ajudar todos os projetos. Mas tem que seguir alguns trâmites, alguns requisitos. Né? Se você é técnico de algum atleta que tem resultados, né, expressivos, também o técnico pode, para atletas e para atletas, tá? Então o técnico também pode receber recursos, porque o técnico também tem que se deslocar, também tem que participar das competições e tudo mais. E a principal categoria, obviamente, a dos atletas. Para o esporte, para o desporto, em que o atleta que já tem resultado, então, qual que é o conselho? Corre atrás de resultado esse ano. Você quer participar ano que vem do incentivo? Esse ano corre atrás de obter resultados regionais, né, paranaense, brasileiro, internacional, resultados que te habilitem a ter a inscrição na nossa lei de incentivo. E aí a inscrição mesmo é feita lá pelo mês, normalmente próximo do mês de outubro. Outubro, né? É isso. Então já vai se informando, a dica vai se informando já, que quando chegar lá na época você tem toda a documentação necessária. Né? Isso, faz qualquer coisa, qualquer dúvida, entra em contato com a Esmelge. Tem um departamento que é só de incentivo, né? Eles vão te orientar. E hoje, então, estamos falando de quanto? Qual o valor hoje, assim, no montante geral? Da lei de incentivo distribuída? Hoje. Para nos falar exato, aproximadamente 5 milhões. 5 milhões. É um bom valor, né? Que tem 640 atletas? 640 atletas. E entidades? Entidades eu não vou saber de 50, cabeça. aproximadamente? Acho que um pouquinho mais. Um pouco mais. Próximo de 70 entidades. 70, né? Dá uma média aí, distribuindo por regional, mais 7 entidades por regional. Nós temos 10 regionais, mais ou menos isso, né? Então, assim... depende do atleta, do resultado que ele tem, o valor é bem interessante. E vou dar um spoiler aqui também, eu vou tentar organizar junto à secretaria um clube de benefícios para o atleta incentivado. Né? Por exemplo? Ele chega lá na farmácia, essa farmácia tem convênio com a Esmelge, para atleta incentivado tem 20% de desconto. Faculdade, a faculdade tal, para atleta incentivado é metade do preço. Qual que é a ideia? E aí, em tudo, restaurante, eu vou correr atrás de tudo para que mais e mais negócios, loja 5 Irmãos. Sim, o exemplo, vai ajudar. Atleta incentivado vai ter desconto. Tem desconto. Né? E isso é bom para o comércio, para a empresa, claro. E é bom para o atleta e é bom para a prefeitura, porque assim, a prefeitura vai estar disponibilizando na lei de incentivo 5 milhões para incentivar os atletas. Se o atleta pegar esse dinheiro e tiver desconto na farmácia, vai ser maior. Esses 5 milhões aumentam. E a empresa, por outro lado, está incentivando o esporte também. A empresa está incentivando o esporte, a empresa está puxando um público a mais para ela, e com uma vantagem, né? Esses atletas são, na sua maioria, pessoas de renome. Né? São atletas aí que eles têm uma representatividade junto ao local onde eles moram, eles estão ficando famosos. Alguns já são, outros estão ficando famosos e outros certamente serão muito famosos ainda.
E aí o cara ainda vai falar, olha, isso aqui eu comprei na loja tal, na loja Cinco Irmãos. Sim. Eu comprei na farmácia tal. Você pode, inclusive, fazer uma chamada publi. Exatamente, Né? Bem isso mesmo. Vai lá Um no ajuda o outro, Instagram, né? vai lá no Collab. Instagram, ele grava, Sim. faz uma collab, é bom para todo mundo. E agora até lembrei, uma lei que nós aprovamos lá, de minha autoria, você me ajudou lá, a lei da empresa amiga do esporte, né? Selo empresa amiga do esporte. Então, já existe até uma lei, né? Nessa que foi aprovada, que pode até congregar isso, né? As empresas que participarem, por que não ganhar o selo? Sim. A empresa amiga do esporte. E elas podem ter esse benefício, né? Não é um benefício, mas a sociedade está olhando ali, essa empresa ajuda o esporte. Sim. Acho que é interessante. Eu vou estudar junto com o procurador, né? O procurador é a pessoa que vê a parte legal lá da secretaria. Eu vou estudar com ele se essa questão de instituir o programa de benefícios precisa ser feito por lei. Se ele falar que precisa ser feito por lei, eu vou te procurar, vou solicitar que você... Uma dessas você pode só alterar a lei que você já fez. Também, né? Verdade. Incluindo a questão do clube de benefícios. Você fala, não precisa ter uma lei para isso, basta criar um programa e toque em frente. Né? Mas aí a gente conceder para aquela, já que existe o selo, para aquela empresa que entrar no programa de benefícios, automaticamente ela já ganhar o selo de empresa amiga do esporte. Legal, ótimo, né? Então já, 30 mil, viu como o papo é de esporte, é contagiante, né? Vai, né? E não cansa, né? Igual um treino, né? Você é atleta de judô também? Como é que tá meio paradão agora? É muita pretensão falar que eu sou atleta, né? Eu fui. Né? Eu fui atleta, mas estou treinando de volta. Né? Eu sou faixa marrom de judô. E aí o pessoal fala, eu negócio de ser secretário de esporte. Você não pode ficar com faixa marrom, cara. Tem que ser vai pra preta, né? Claro, não. Então voltei a treinar. Que legal. Eu tô com uma lesão no ombro, tô com uma lesão no joelho, tô lutando contra as lesões. Agora você lembrou um caso engraçado. Né? Vai ter que contar. Conta essa lesão do ombro, como é que foi? Ano passado... Não fui eu que te... Não foi você. Eu tava longe do lance. Mas ano passado, final do ano... fizemos um jogo beneficente dos vereadores, né? Foi lá legal, foi lá na Arena, né? Na Liga Arena, né? No estádio do Atlético. Palco sagrado do futebol legal brasileiro. Você poder jogar num campo oficial, né? Tudo mais. Então eu me empolguei e falei, não, vamos jogar. Fazia um tempo já que eu não jogava futebol, mas eu falei, não, beleza. Quem que ficou te convidando lá? Não lembro quem, acho que foi o Júnior. Júnior? Da associação, né? E daí me convidou e falou, vamos jogar então. Eu entrei em campo, beleza, fiz um aquecimentozinho. 3 minutos de jogo. Primeiro toque que... Não, primeiro não. O primeiro lance. O primeiro toque que eu dei na bola, eu vi o Beto Moraes, numa posição boa ali, dei um toque pra ele tava em impedimento, fez o gol, mas tava impedido. Segundo lance, meio de campo, cara, uma situação assim, longe de haver risco de gol. Eu pego na bola, cara, no que eu pego na bola, cara, alguém vem por trás e me atropela, cara. Cara, me atropela, na queda eu caí de ombro. Puta, que sorte, hein? Cara, eu caí de ombro no que eu coloquei a mão assim pra levantar. Falei, opa, quebrou. Na hora eu falei, quebrou. Alguma coisa que tá fora do lugar. Aí, quebrou é a sensação que a gente tem, né? Alguém falou, não, deve ter saído. Né? Sabe quando sai o ombro do lugar? Aí, na hora já me imobilizei ali, segurando, fui até a ambulância que tinha ali. Né? E o cara falou, olha, não parece ter saído do lugar, parece ser uma luxação. Mas é importante você ir. Mas realmente tava esquisito, tava alto aqui, tava um calombo. Dói, né? Nossa. Dói, cara. Daí fui ao hospital, daí o médico falou, realmente foi uma luxação, o tal do acrômio aqui subiu, e aí esticou o ligamento ali. E às vezes estica muito, ele rompe, aí é cirúrgico. Você tem que fazer a cirurgia ali para religar. No meu caso, ele falou, olha, podemos fazer a cirurgia, mas se fosse o meu ombro, eu tentaria uma recuperação natural. Mobilização, uma tipóia e tal. Se no teu ombro você faria isso, você é médico, eu vou fazer no meu também. Conhecimento, né? E aí só fiquei com a tipóia um tempo, mas assim, ainda não tô 100% não. Mas já tô voltando ao judô. Sim. E para ajudar aquele dia ainda... Deram uma injeção lá que se deu um choque anafilático. Verdade. Aí fui para o hospital. Me lembro, você postou foto lá. Eu sou alérgico, né? Ácido acetil salicílico e dipirona. Nossa, e aí, se eu tomo alguma dessas substâncias, incha o olho na hora, a garganta começa a fechar, que é o choque anafilático, né? O edema de glote. E avisei para o médico, eu sou alérgico a isso. Aí, não sei se ele esqueceu, aplicou lá não sei se um anti-inflamatório, alguma coisa, de repente, começou a inchar.
Mas daí deu tudo certo. tudo Aí certo. a gente toma ali um remédio também que reduz esses efeitos. Então daí na hora já me atenderam, deu tudo certo. Tranquilo, né? Então, mas agora hoje eu vou te fazer um convite aqui ao vivo, né? Dia 8 agora temos um jogo contra a Defensoria. Dia 8? 8 agora, segunda, terça-feira. Terça-feira à noite não lá posso, terça é o dia do judô. é. Terça é o dia, o judô tá machucando menos que o futebol. Já tá se esquivando, tá certo. Eu tô machucando menos no judô que no futebol, então... Como dizia eu também sou do Muay Thai, né? Sou azul de Muay Thai. O meu professor fala, você vai jogar bola, vem arrebentado, se treina aqui, se machuca menos. Não, quebra um dedo de vez em quando, né? Alguma coisa, né? Mas machuca menos, né? Falou, esse esporte de futebol é muito violento, ele falava. O professor de Muay Thai falando isso, né? Mas esporte é sensacional, né? Tem dessa, né? Mas tem as contusões também que fazem parte do pacote, né? Principalmente, não é nosso caso, né? Mas o atleta de alto rendimento, ele convive com dor a vida inteira, né? É uma vida realmente que não é fácil. Quem é atleta de alto rendimento, a gente, o cara só tem a glória. Sacrifício que o cara entrega, né? Não, a glória é o que a gente vê. 99% do tempo que a gente não está vendo é a parte difícil do treinamento, da dor, da privação, né? Ele acaba sendo privado de várias coisas. Alimentação, o cara tem que ter uma alimentação festa, especial. Enquanto os outros estão lá na festa, ele está treinando. Né? Então, não é uma vida simples, mas certamente tem os louros também, né? Tem o reconhecimento, né? E deixa eu falar de um assunto, João, que eu acho que é legal mencionar. Está no plano de governo também do Eduardo Pimentel a questão dos e-sports, né? Os esportes eletrônicos. Algumas pessoas encaram, não, é só videogame. Não, não é. Hoje nós temos realmente atletas de esportes ganhando a vida profissionalmente com isso, né? E esses dias eu fui apresentado a algo que eu achei sensacional, né? Então, junto à secretaria, nós estamos agora fomentando, já foi criado o Espaço Riachuelo ali para os esportes, né? Então nós estamos dando devido valor a isso. Mas esses dias eu conheci uma modalidade que chama Phygital. Cara, eu achei uma das coisas mais geniais que eu vi nos últimos tempos. Phygital, com PHY. É a mistura de físico e digital. Como é que funciona essa modalidade? Então tem vários esportes, tem futebol, tem basquete, tem surf, tem várias, né? Mas como é que funciona essa modalidade? Os caras começam ali, tipo como se fosse o PlayStation, vamos pensar o FIFA Soccer. Então eles começam a jogar, vai jogando um contra o outro, tá 5-2, acabou o tempo da partida. Sai dali e vai pra quadra. E na quadra continua aquele jogo. O mesmo placar. Mesmo placar. Tá 5-2 com os cartões que tomaram. Resolve volta ali pra quadra, no vivo. vai pra quadra e aí complementa o jogo no físico. Né? Ou seja, se o cara for bom só no digital, vai tomar um couro depois na quadra e o outro que estava ganhando de 5-2 vai perder. Né? Então é legal porque estimula os esportes digitais, eletrônicos, e esportes, mas sem valorizar, sem fomentar o sedentarismo. Ao contrário, a pessoa vai ser boa nos esportes e tem que ser boa na quadra também. Isso está crescendo no mundo inteiro, surgiu na Rússia, tem campeonatos gigantescos ali, tem o último campeonato com premiações de 10 milhões de dólares. Porra, não é pouco, então os caras estão fazendo um movimento bem interessante do Phygital. Já tem no Brasil, né, e nós vamos tentar trazer alguns eventos aqui para Curitiba. Eu achei muito legal. Interessantíssimo isso, mas o digital também é muito forte, né? As pessoas não têm noção. Forte. O FIFA, por exemplo... Você me apresentou sim, o Paivinha, né? É um dos destaques nacionais aqui da região também. É um caso, ele ganha vida já, ele foi jogador hoje, ele está mais como influencer, como na parte de redes sociais trabalhando, né? Joga com as pessoas ali ao vivo, enfim, o cara já está ganhando a vida com isso há algum tempo, né? Mudou uma realidade hoje... Mudou a realidade da família, certamente. Né? Exatamente. Então é interessante e é muito grande, né? Não à toa o prefeito colocou no plano de governo dele, precisamos dar uma atenção também aos esportes. Sim. É a realidade. Claro, a gente tem que pensar o seguinte, né? O pessoal que às vezes é meio avesso, fala, não, isso não é esporte. Não incentiva, não, mas... Aonde a tecnologia bota a mão, não volta atrás. Só cresce. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. Sem retorno. Tecnologia botou a mão ali, aquilo não vai retroceder. Só vai avançar. Então ficar lutando contra os esportes, contra a inteligência artificial, vai lutar em vão. Né? Porque a tecnologia não retrocede. Tem que fazer igual o digital aí, né?
O digital, mesma coisa. Você pegar o melhor dos dois mundos. Exatamente. Agrega um com o outro e vai uma coisa avança. não exclui a outra. Elas são Exatamente. complementares, ou elas podem ser complementares. Sim, Né? Isso é a beleza também do esporte, de você poder atrair, juntar as coisas e não excluir. Exatamente. Tá chegando no fim, Euler, mas vamos fazer aquele bate-bola aqui, né? Tá. Só para nós finalizar. Não, mas antes disso, até uma pergunta aqui, a primeira que eu queria, viu? Com o roteiro aqui só para ter. Deixou o roteiro de lado. Deixa o roteiro de lado. Mas talvez a gente falou por entre linhas, mas quero que você deixe bem específico assim. Hoje, né? Qual que é o maior da tua pasta? Qual o maior objetivo da tua pasta hoje e também o maior desafio que você tem? E até a gente falou ali já o que você vê de avaliação desses 100 dias que está chegando aí, o próximo aos 100 dias. O que você já, legal isso aqui, acho que é nesse caminho, né? E qual o maior desafio que você vê pela frente aí também? Eu vejo como o maior desafio a gente fazer com que o maior percentual possível da população esteja se movimentando. A gente tentar erradicar o sedentarismo, seja das idades mais tenras até os idosos, que a gente, e não à toa o nosso site da prefeitura, para você se matricular em aula, chama Curitiba em Movimento. Esse é o grande desafio da Secretaria de Esporte, né? Fazer com que as pessoas estejam se movimentando. Obviamente, ela não cuida só de esporte, né? Mas fazer que a gente tenha, prover lazer na cidade, em vários ambientes, e cuidar das pautas da juventude. Mas eu acho que o grande desafio é isso, é ter Curitiba em movimento, para todas as idades, para todos os gostos, em todos os bairros. Esse realmente é o grande desafio da gestão. Democratizar cada vez mais o esporte. É isso aí. E gerar interesse. É uma coisa que eu vou perguntar também para o nosso procurador, para ver se eu preciso de algo especial ou posso simplesmente tocar com um programa. Eu quero fazer um programa de embaixadores do esporte. Então, inclusive aquele que já estava acontecendo, né? Já começou o movimento, né? Conversando com um com o outro, mas não oficialmente. Não está oficial. Então pegar, por exemplo, tem o projeto aqui que ocorre, que é o Maestro da Bola, que é um projeto do Ricardinho, pentacampeão brasileiro, pentacampeão mundial. Convidar o Ricardinho e falar: Ricardinho, eu queria que você fosse o embaixador do futebol em Curitiba. Né? Não tem pagamento para a pessoa, não tem recurso financeiro, mas é custo para o município, né? Mas é uma questão de ele, com a notoriedade dele, com a fama que ele tem, ele emprestar a imagem. Eu estou dando um exemplo do Ricardinho, pode ser o Alex, pode ser outros, né? Mas essas pessoas, essas figuras públicas do esporte, emprestarem a imagem delas para fazer com que, para contaminar positivamente o resto da cidade. Incentiva a prática esportiva. A criança vai ver e falar: putz, eu quero ser que nem esse cara. Sim. Olha que cara legal, olha o sucesso que ele teve na vida dele, onde ele chegou. Eu também quero isso para minha vida. E, a partir daí, adotar um esporte. Né? Chegar para a Annelise, né, que é tricampeã brasileira de hipismo, falar: Annelise, fala um pouquinho da tua modalidade aqui, é diferente. O homem compete contra a mulher, as idades também são misturadas. Né? Conta um pouquinho do hipismo. Algumas pessoas vão se interessar, não pelo futebol, e sim pelo hipismo, e vão para essa área esportiva. Então eu quero ter embaixadores de tudo quanto é modalidade, para que no final a pessoa fale: bom, agora eu conheci várias modalidades, eu vou escolher a minha. O importante é que algo seja escolhido, que a pessoa esteja efetivamente o tempo todo se exercitando, em movimento, porque isso vai refletir em qualidade de vida para ela no futuro. Show de bola. Esse é o grande desafio. Vamos lá pro bate-bola aqui, ó, que agora eu vou seguir o roteiro pela primeira vez aqui, tá? Aquele lá, jogo rápido. Qual esporte que você mais curte, sua paixão no esporte? Puxa, eu gosto muito de futebol. Para assistir, gosto muito. Pô, eu já brinquei muito, jogar futebol também. Mas assim, se pegar na minha história, é o judô. Judô. É uma questão até familiar. Quantos anos praticando desde sempre? Eu comecei com 3 anos de idade, né, praticando com meu pai. Aí pratiquei até os 17, quando eu estava na academia militar, fazia parte da equipe de judô, da academia. E aí tive que parar de praticar para estudar. Né? Entrei num negócio muito forte do estudo, que eu queria passar em mecatrônica na USP, então eu tinha que me dedicar 100%. Né? E deu certo, passei, mas tive que abandonar. Quer dizer, tese, né? Não deixar um pouco de lado. Não precisaria ter abandonado, mas acabei indo para outro lado, me dedicar profissionalmente a dar aula e tudo mais, e fui retomar o judô pouco tempo atrás. Né? Aí tive uma lesão, né? Eu tentei também no jiu-jitsu para variar um pouquinho,
E agora eu tô voltando mais uma vez. Mas então eu acho que é a minha grande paixão, porque é o esporte que... Da vida inteira. Quando pega Olimpíadas, por exemplo, a competição que eu mais gosto de assistir é de judô. Judô. Né? Então acho que Tá isso no já diz coração. tudo. Um ídolo do esporte pra você? Puxa, um ídolo no esporte. Cara, putz, é muita gente, né? Mas assim, eu acho que Ayrton Senna é um cara marcante, né? Um esporte diferente, que nem todo mundo tem acesso a praticar, mas ele, como pessoa, né? A questão a força de vontade dele, né? Da persistência e tudo mais, não, ele era determinado naquilo que ele queria atingir, e um cara de uma integridade acima de qualquer prova, né? Você vê, eu assisti esses dias o seriado ali do Senna. Top. Pô, ele bate de frente contra a Federação Internacional, contra o sistema, falando, não, vocês estão errados. Né? E foi prejudicado até pelos caras, né? A própria morte dele mostrou que ele estava certo. Sim. Aquela corrida não tinha que ter acontecido, não tinha né? condições Absurdo, de segurança. Então, assim, é um cara que eu acho que é realmente, talvez, o último grande ídolo que nós tivemos no esporte brasileiro. Né? Surgiram outros ídolos depois, lógico, mas o último grande mesmo, aquele que era uma comoção nacional, acho que é o Ayrton Senna. E eu acho que a questão também do orgulho, né, de ser brasileiro, né? De ser brasileiro, de levar nossa o Brasil ficou muito mais conhecido com o Ayrton Senna, óbvio, né? Lógico, tinha o Pelé do futebol, mas o Pelé, né? Mas a questão, o orgulho que ele demonstrava quando ganhava as corridas, né? Assim, você falar de um é chato porque você exclui todos os outros. Não, mas tem grandes figuras, sim, né? tem. O Zico, eu acho um cara sensacional. O Ronaldinho Gaúcho, eu acho de todos os jogadores que eu vi até hoje, o mais habilidoso, né? Não foi o maior vencedor de títulos porque teve uma carreira relativamente curta. Mas o mais habilidoso. O trato com a bola é ele, né? Impressionante o que ele faz, né? O cara é um gênio mesmo. Nem falamos muito do professor Euler, mas já vou fazer uma pergunta aqui, né? O professor Euler é mais de 20 anos. 30 anos dando aula, né? De curso preparatório, principalmente, né? Positivo, né? Eu dou aula no positivo e onde mais? Também só no positivo. 30 anos. 30 anos ali no cursinho preparatório para o vestibular. Que show, né? Legal. É uma vida, né? Uma vida, né? Então, uma aula inesquecível como professor, sei lá, ou um caso aí engraçado que posso compartilhar ali, acho que o dia a dia ali... Se tem alguma coisa... eu vou contar uma história que não aconteceu comigo, mas a história é muito boa, então vale a pena contar. Alguns colegas me contaram que um dia eles estavam na sala dos professores e eles estavam tentando lembrar o nome de um ator, né? E que o ator é o Morgan Freeman. Né? Ator conhecido, tudo, e os caras falam, pô, aquele lá que fez o filme Sonhos de Liberdade. E, cara, sabe quando tá na ponta da língua, mas não sai? E eles tentando, pô, eu tô vendo o cara aqui, mas não lembro quem que é. Bom, sei que bate o sinal para voltar a dar aula. E os caras saíram, sabe quando você sai bravo? Pô, eu não lembrei o nome. Um deles entrou na sala de aula e o outro, putz, lembrei, cara. Agora que meu amigo entrou na aula, lembrei. Aí ele pegou, escreveu no bilhete, Morgan Freeman, entregou pro inspetor. Falou, entrega lá pro cara na sala de aula dele. Ele falou, a hora que entregar, o cara vai. Putz, se ligar. Ele pegou, entregou o bilhete pro cara, o cara pegou, leu o bilhete e falou, Morgan Freeman, algum aluno Morgan Freeman? E daí virou meme, né? Ou seja, o cara não ia lembrar nunca, né? Se lendo o nome ele não sacou. É cada história, né, cara? Não, mas é isso aí. Professor Euler, muito obrigado aí pelo seu bate-papo. Eu que agradeço, João. Cara, que top falar de esporte, né? Quero te parabenizar também, João, pelo trabalho que você faz lá na Câmara Municipal. Um trabalho engajado. Eu quero valorizar um detalhe do seu trabalho. Você não está preocupado com ideologia. Você está preocupado com trabalho. Exatamente. Né? A gente precisa cada vez mais valorizar os políticos que querem trabalhar, querem mostrar resultado, né? Porque hoje um mal que acontece, esse recado é para você, eleitor, para você que quer acompanhar um pouquinho da política. Cada vez mais em todos os parlamentos, não é na Câmara Municipal de Curitiba não, geral. Em todos. É na Câmara Municipal de Curitiba, nas outras cidades, nas assembleias legislativas pelo Brasil inteiro. O que tem acontecido? Muitos políticos, espertamente, diga-se passagem, perceberam que eles conseguem chamar mais atenção do público, do eleitor, se eles ficarem simplesmente tratando de causas e pautas meramente ideológicas. Que você é de esquerda, você é de direita,
homossexual, heterossexual, é o branco, é o negro. Pautas meramente ideológicas, que não botam comida na mesa, não resolve o problema do transporte coletivo, nem o problema da saúde, nem da educação. Mas apesar dessas pautas não resolverem absolutamente nada, elas prendem a atenção do eleitor. Porque são pautas que mexem com a emoção e o voto é emocional. O voto não é racional. Né? Então eu quero te dar parabéns, João, porque você não entrou nessa. Isso aí pode até dar mais voto para a pessoa, mas não é de verdade, não é algo verdadeiro. Né? Aquilo, na verdade, é um personagem que alguns políticos fazem só para poder fazer o corte e jogar na rede social. E ter like e, às vezes, engajar mais voto. Eu acho uma baita sacanagem, porque está enganando o eleitor. Né? O eleitor, ele realmente precisava ter ali o político que está pensando no transporte coletivo, na educação, na saúde, no esporte. E essas pautas meramente ideológicas efetivamente não interessam. Então o eleitor está sendo enganado por essas pessoas que ficam o tempo inteiro só com ideologia. Só que isso está dominando os parlamentos do Brasil inteiro. Infelizmente, né? Então é preciso também, e aí eu falo com você aqui, João, é preciso uma reação daqueles que têm trabalho para mostrar, que é teu caso. É uma reação. Falar, olha, a hora que começar lá um debate meramente ideológico na Câmara, você tem que bater a mão na mesa e falar, chega, eu quero trabalhar. Vocês estão tomando o nosso tempo útil de trabalho aqui. Né? Então, vocês que são sérios, que mostram trabalho, vocês precisam reagir. Porque senão nós vamos ter um empobrecimento cognitivo dos nossos parlamentos. Eu vou usar até uma palavra pior, um emburrecimento dos nossos parlamentos. E isso é um perigo para daqui 5, 10 anos no Brasil. Então, o político que realmente tem trabalho para mostrar que é teu caso, tem que reagir e tem que fazer com que a pauta de domínio na Câmara seja a pauta do trabalho e não mais a pauta meramente ideológica. Aonde eu estou indo, eu estou falando isso. Para a gente tentar criar um movimento nacional de forma que as pessoas tenham um voto mais consciente nas próximas eleições. Um voto que fuja só de ideologia e focado no que interessa, que é o político sério, que trabalha, que mostra resultado. E até a pergunta, né? Você prefere um político, um gestor lacrador ou trabalhador? Lógico, né? Não é? É isso. O lacrador, ele pode sensibilizar mais o teu emocional, mas e não o trabalho? Deixa. O voto ele tem que ser racional. Eu sei que hoje ele é emocional, mas ele precisa ser racional se você quer um bom resultado na gestão pública. Exatamente. Obrigado, professor Euler. Parabenizo também pelo excelente trabalho junto à Esmelge. Estou vendo que você está correndo bastante. Vi lá a trend que você colocou lá, o dia do secretário. O dia é igual o nosso. Às vezes o pessoal falou, trabalhou 3 vezes por semana, chega 9, 10 horas em casa. É trabalho, né? É isso mesmo. É porque a gente tem muito compromisso e tem que estar presente. Por isso, João, que eu fiz esse desabafo. Muito boa. Porque é meu desabafo também. Me incomoda a gente ver algumas pessoas trabalhando tanto e não sendo reconhecidas no trabalho que fazem. E aí você olha outros políticos que ficam só lá de blá, 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 você é de esquerda, você é de direita, é Lula, é Bolsonaro, não sei o quê, e esses são encarados como ídolos. Né? Mas o que ele fez de verdade? Nada. Qual a entrega, né? Qual a entrega? Para a sociedade, então, pro eleitor? Onde eu for, eu vou falar isso aí para as pessoas, para ver se a gente consegue criar uma reação na sociedade em prol de quem realmente traz resultado para a população. Beleza. Tá bom? Obrigado, professor Euler. Valeu, muito obrigado, pessoal. Valeu, João. Valeu e vamos junto aí, seguimos firmes, fortes pelo esporte da nossa cidade. Obrigado, professor, mais uma vez. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.